acima do teto ou com remunerações altas, e a nossa base salarial é uma das menores do serviço público hoje. Muito obrigado. Vou passar a palavra aqui ao Gibran Ramos Jordan, representando aqui a Central Sindical Popular com Lutas. É o último orador aqui, depois vamos ouvir o doutor Sérgio. Som está funcionando, né? Queria cumprimentar a mesa, parabenizar o deputado por ter proporcionado esse momento, que é, na nossa opinião, um momento raro. Cumprimentar o secretário Sérgio Mendonça, saudar todos os companheiros presentes, sindicalistas, dirigentes de entidades sindicais, e uma saudação especial aos companheiros técnicos administrativos em educação que estão aqui em greve desde o dia 17 de março e vieram participar em peso, o Comando Nacional de Greve, dessa audiência. Em primeiro lugar, eu queria destacar um elemento muito importante que precisa ser colocado nesse debate. O ano passado, nós fizemos 25 anos, a Constituição Federal fez 25 anos no Brasil. E essa Constituição é um desdobramento de um processo de lutas de trabalhadores e do povo brasileiro que derrotou a ditadura militar. E nesse processo de lutas, o movimento sindical, incluído aí o movimento sindical do funcionalismo público federal, teve um papel fundamental, protagonista. Nós vencemos. Vencemos um dos setores mais conservadores da sociedade brasileira que dirigiam o Estado brasileiro durante o regime militar. O problema é que há uma série de elementos ainda da relação do Estado com a sociedade brasileira, em especial com os trabalhadores, incluindo os trabalhadores do Serviço Público Federal, uma série de elementos que ainda demonstram o atraso, o conservadorismo e a deformação na relação do Estado com os trabalhadores. E isso gera conflitos. Isso gera muitos conflitos. Um dos principais elementos que expressam o atraso e o conservadorismo da relação do Estado brasileiro com os trabalhadores é a falta de uma política salarial, do database e da regulamentação da Convenção 151 da OIT. Não avançamos nisso. Não conseguimos superar isso ainda. E o mais grave, depois de 10 anos de um governo de ex-sindicalistas, nós não conseguimos avançar nesse elemento da relação do Estado com os trabalhadores, em especial do Serviço Público Federal. E por isso tantos conflitos. E falo pela CSP, mas como os técnicos administrativos, os companheiros da FASUBRA, é a entidade na qual sou dirigente também e é a categoria na qual me organizo. De 2003 a 2013, nós fizemos de 6 a 7 greves, na maioria delas para abrir negociações. Isso dá uma greve a cada 1 ano e meio. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós fizemos greve em 2011, só para citar as 3 últimas greves. Fizemos greve em 2011 e sequer fomos recebidos pelo governo para pelo menos dizer não. Nós não fomos recebidos pelo governo em 2011, durante toda a greve. Fizemos greve em 2012, mas no início da greve o discurso do governo era: eu não negocio com grevistas. Todos aqui lembram disso. Todos os dirigentes que estão aqui fizeram greve no passado lembram que o discurso do governo no início era: não negocio com grevistas. E nós só conseguimos impor um processo negocial depois de uma greve com ações unificadas de todo o funcionalismo público federal. Em 2012. Ou seja, uma greve para abrir negociação. E fizemos um acordo insuficiente. Todas as categorias que assinaram esse acordo
fizeram acordo insuficiente, porque, muito bem lembrado pelo companheiro Paulo Henrique, que falou em nome da FASUBRA aqui, foi um acordo que foi imposto pelo governo. Nós estamos em greve de novo, em 2014. E por que nós estamos em greve de novo? Os companheiros falam nós, porque sou técnico administrativo e estou em greve. O documento que Sérgio Mendonça assinou em resposta à pauta salarial, da campanha salarial do funcionalismo público, protocolado no dia 22 de janeiro desse ano, diz o seguinte, no seu último ponto, que a menção ao cumprimento por parte do governo dos acordos e protocolos de intenções firmados é uma atitude importante e uma forma de reforçar a confiabilidade dos atores. Por outro lado, no entendimento do governo federal, os acordos em vigência assinados em 2012 e 2013 estão sendo cumpridos integralmente. Isso não é verdade. Nós fizemos um acordo no qual, em 2012, o governo nos disse o seguinte, tem uma série de pontos que nós não podemos responder agora, então, por isso, nós estamos propondo grupos de trabalho, para depois desses grupos de trabalho, nós abrimos um processo negocial, que envolvia temas como terceirização, racionalização, democratização das universidades, reposicionamento dos aposentados. Esses grupos de trabalho tinham 3 meses para serem concluídos. Passou-se 18 meses e não se concluía esses grupos de trabalho. A caracterização da categoria é que nunca iria se concluir e ser levado ao processo negocial. E por isso a categoria optou pela greve. Porque desses temas dos grupos de trabalho, desde a nossa implementação da nossa carreira em 2005, há temas aqui que vai completar o ano que vem 10 anos. Como reposicionamento dos aposentados. Como racionalização. A nossa carreira começou a ser implementada em 2005, o ano que vem é 2015. Depois que a FASUBRA, em fevereiro desse ano, votou na sua plenária nacional, greve para o dia 17 de março, o governo resolveu abrir uma mesa de negociação. Cujo a primeira intervenção da representação do Ministério do Planejamento foi o seguinte, nós estamos aqui nessa mesa, mas não estamos autorizados a negociar nada que tenha impacto financeiro. Ou seja, não é um processo negocial, um processo negocial de verdade, efetivo. E se fosse institucionalizado, uma parte cede, a outra também cede, e começa um processo de negociação onde chega numa síntese. E a síntese com elementos de ganhos concretos para os trabalhadores. Mas a negociação começou onde não existe possibilidade de impacto financeiro para os trabalhadores das universidades, que são corresponsáveis pela pesquisa, pelo ensino, pela extensão, pela produção do conhecimento desse país, pela qualificação da cultura do povo brasileiro e tem o pior piso salarial do funcionalismo público federal. 1 salário mínimo e meio. É o piso salarial dos trabalhadores das melhores universidades da América Latina. Por fim, eu queria fazer uma pergunta ao secretário e gostaria que tivesse uma resposta concreta. Nós estamos em greve desde o dia 17 de março, não fomos recebidos até agora pelo MEC, nem pelo MPOG para um processo negocial, e nós queremos negociar efetivamente. Efetivamente. Nós queremos negociação efetiva. De verdade. Os companheiros do Sinasef, que também estão aqui com uma representação, estão com greve marcada para o dia 21 desse mês. Eu pergunto ao secretário, nós podemos esperar um processo de negociação efetivo, de verdade, por parte do governo, ou a política do governo é de corte de ponto, repressão e de intransigência com as demandas que nós estamos levantando nessa greve, que tem a ver não só com os nossos salários, mas com a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, e do serviço público de qualidade.
Porque se for a intransigência, o caminho da intransigência e da falta de diálogo, acho que a sociedade brasileira já está no limite com esse tipo de política. O ano passado, nas jornadas de junho, milhares de pessoas foram às ruas e uma das principais bandeiras que se viam nas ruas era mais saúde, mais educação. E esse ano, as últimas pesquisas que demonstram que o governo começa a perder pontos e popularidade também mostram que há uma insatisfação da população com as políticas do governo para a saúde e para a educação. Então, mais uma vez, nós estamos aqui numa greve e queremos negociação de verdade. Fico por aqui e espero a resposta do secretário Sérgio Noronha. Obrigado. O Gibran era o último dos inscritos aqui de falar. Só antes dele passar aqui a palavra para o próximo, dizer também que passou por aqui o deputado Chico das Verduras, o deputado Gustavo Peta e o deputado Luciano Castro. Tem uma presença também do Pedro da Silva Cavalcante, da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários, ele é o presidente. Mas o Cid Fazenda, que está aqui presente também,